eu estava a tentar entrar no mundo do cinema e estava a estudar em Paris, na escola de cinema, que é uma escola conhecida. E nas férias voltava a casa, ao Porto, e entretanto tinha uma prima que mais ou menos tinha relações com alguém que era íntimo de Manuel de Oliveira. E, portanto, através dele consegui ir visitar a fábrica onde o Manel tinha a sua espantosa coleção de máquinas para cinema e comecei a ver, o Manel estava atrapalhado montando muitos filmes ao mesmo tempo, que era uma confusão enorme porque não conseguia acabar nenhum deles. Que eram... O Pão, a Caça, o Ato da Primavera. Sim, que são... Alguns deles demoraram anos e anos a acabar. Mas, porque ou eram caros, ou o Manel ainda não... No caso do Ato, ele dependia dos lavradores, dos tipos que faziam lá na Serra. Ora, ele precisava ter aquelas 30 ou 40 ou 50 pessoas por conta dele. Ele não tinha dinheiro para lhe pagar. E, portanto, estava dependente dos ritmos das pessoas daquelas aldeias e pronto, e aquilo demorava tempo. Ora, eu, nessa altura, descubro alguém que é do Porto, que eu também sou do Porto, tenho algumas relações com a cidade, e o Manuel de Oliveira é também tipicamente do Porto. Filho de industriais, de gente com laços com o Douro. Portanto, aquilo fascinou-me. E eu comecei a ver alguém que era uma espécie de menino da Foz, que era uma família influente, rica do Porto, ligado à indústria, aos automóveis de corridas, etc., aos aviões. Ele, a certa altura, tinha um avião e ia namorar, a tirar flores à namorada, lá para a quinta onde estava a namorada, a Dona Isabel. Ora bem, eu descobri um tipo de portuense que era relativamente, tipicamente portuense, mas ao mesmo tempo era de uma qualidade que o Porto quase nunca teve nos últimos séculos, porque havia no Manuel uma energia que é uma coisa única dele. Ou seja, ele tinha um tipo de energia, ele não era um intelectual na época, mas tinha uma energia mental, era uma espécie de desportista que não parava nunca. E no caso, como não tinha dinheiro para fazer o Ato da Primavera, ele tinha uma carrinha que ele tinha adaptado que fabricava energia elétrica para os projetores. Ora, ele não tinha ninguém para ajudar e era cameraman. Portanto, ele, todo o encher a carrinha era uma coisa que demorava horas. Às vezes, imagino que se levantava de madrugada, depois lá ia. Portanto, eu percebi que o Manel, o que eu conhecia do cinema de Paris, eram as coisas muito bem acabadinhas, muito bem feitinhas, muito académicas. Ora, o Manel tinha uma maneira exuberante de filmar. Portanto, às vezes as panorâmicas tremiam, a montagem não se conseguia fazer como as normas, e portanto, mas só que aquilo era fulgurante. A gente sentia que havia ali um espaço e uma mão e uns olhos como se fosse o Picasso a pintar. Era de uma tal violência. Ele não estava à espera de fazer certinho. Mas a energia na cor, no enquadramento, no tratamento dos vários personagens, que eram gente que quase não sabia ler nem escrever, que faziam aquelas cenas de teatro popular, que eram Cristo e a Verónica, a Nossa Senhora, eram fortíssimas. A gente via algumas dessas pessoas depois a dobrar
para a versão final, ele fazia tudo em som direto. Na época era um caso único, filmava tudo em 35 milímetros, claro, e com som direto feito por ele. Portanto, a gente via lá assim a Virgem ou alguém a dobrar-se a si próprio ficava-se estarrecido porque há algumas pessoas que tinham vindo da aldeia que estavam ali a dobrar e estavam a reviver a cena. As pessoas choravam a dobrar-se a si. Era uma tal intensidade, raparigas lindíssimas que não, se calhar não sabiam nem ler, escrever, mas com imenso temperamento. Portanto, a gente ficava assim. Isto é difícil de explicar ao público. O Anel era dos personagens mais revolucionários que havia no cinema mundial. O facto de ele fazer tudo diretamente, ele não dependia nada das normas industriais médias. E, portanto, como ele era o dono da casa, que filmava como queria, como podia, e, portanto, não obedecia a nenhuma. Portanto, ele revoluciona a fotografia, vai para os laboratórios alemães aprender a usar o negativo. Ora, portanto, os laboratórios alemães vão descobrir uma cor completamente revolucionária, violentíssima, que é o do ato e depois da caça. Ora, no caso, ele, como tinha aqueles apóstolos, todos com aquelas roupas esquisitas, fortíssimas, ora, ele podia... Era como se fosse um grande pintor no Vaticano a reinventar aquilo tudo. Ora, bem, eu, apesar de tudo, estava na época que era a glória da reinvenção da Nouvelle Vague, do cinema novo francês, que veio a conquistar quase o mundo inteiro. Eu percebi que o Oliveira era muito mais atrevido e arrogante, e era uma posição completa. Ele tinha muito mais talento que quase toda a gente naquela época. Isso ainda vai demorar muito tempo a perceber, porque ele é um exemplo tão raro. Não, o que a gente percebe é que em muitos sítios do mundo, aos poucos a crítica vai achar que ele é assim um monstro. Ou seja, como é que alguém conseguiu fazer alguém tão forte e tão contraditório? Ele, com o tempo, acabou por se ir habituando a tratar de assuntos que a crítica já podia apanhar assim de lado. Ou seja, o Manel agora é muito mais hábil nos temas. Se você ver o Voo para Casa dele com o Piccoli, o filme faz 2 milhões de espectadores na Europa, o que é inacreditável. Teve mais dinheiro, vendeu mais bilhetes que todos os filmes portugueses juntos em 10 ou 20 anos. Portanto, não se pode dizer que o Manel... Ele teve, se não me engano, 500 mil espectadores na Inglaterra e também muito... E na Itália, não sei o quê. Na história, o cinema dele é de tal modo que vai contra os hábitos do público e é tão arrogante, afirmativo, o público sente-se insultado, isto não é cinema, e depois a gente anda pelos Estados Unidos e de repente, embora aquilo seja uma espécie de declaração de guerra contra o cinema americano, nas grandes universidades de cinema nos Estados Unidos, eles passam frequentemente os filmes dele, porque acham... E nos dicionários principais sobre cinema publicado nos Estados Unidos, há 12 páginas sobre o Manel. Portanto, ele ainda é uma espécie
de questão não resolvida, porque é de tal modo violento e vigoroso e pode parecer pretencioso em alguns casos, pelos temas, etc. Mas, portanto, isto ainda não é um capítulo que esteja fechado. Teoricamente, agora, os festivais sentem-se de obrigação de o cobrir de prémios, mas isso é só para tapar a ferida do momento. Eu acho que vai demorar muitos anos o lugar dele, que é um clássico, que é um grande cineasta. Aos poucos a poeira vai assentar e as críticas vão dizer da maneira clara porque é que ele foi mais avançado. Ele foi sempre, quase sempre, muito mais avançado que os outros cineastas.